vivemos dentro de um sistema. Somos seres de relação, onde influenciamos e somos influenciados. A forma como a obesidade é tratada é errônea. Ela não deve ser tratada isoladamente, mas que os profissionais formem uma rede e trabalhem juntos, de forma que possa acolher o sujeito e desconstruir esse estereótipo que a mídia prega. Tocou por alto no assunto. Ela fez a síntese, né? Olha que maravilha. Também, né? Semeando lá os estudantes de psicologia, né? Ao mesmo tempo que a mídia é muito cruel, né? Porque ao mesmo tempo que ela porque ao mesmo tempo que ela exige da pessoa aquele corpo esbelto, a imagem, ela não está nem aí para a saúde em si, né? E ao mesmo tempo prega também a McDonald's, propaganda exagerada de fast food, né? De calorias em excesso. O mito social do que é perfeito. Exato, A perfeição, né? Como se isso fosse possível, né? Aí a gente pega a função desse corpo, vai trazendo, né, gente? Tá vendo? A riqueza de conteúdos, né, que tem, históricos, culturais, né? Aí aqui esse mapa do Slus, que é um terapeuta de família, psiquiatra, acho que ele ilustra o que essa aluna colocou, né? Os vários grupos que a gente faz parte, que se relacionam, os nossos vínculos, né? Pode passar. Então, na minha lida lá, na época que eu estava no relatório do estudo das clínicas, a minha pergunta norteadora foi essa: como se estabelecem as relações entre as crianças e seus familiares e até que ponto a posição que a criança ocupa no contexto sociofamiliar contribui para a constituição do fenômeno da obesidade. Então, vocês estão vendo? Quando a gente vai construindo o olhar da gente, ampliando e articulando, para mim é no gerúndio, a gente não consegue fazer pergunta mais do tipo linear, não. Não desconsiderando as perguntas que fazem, essas pesquisas que fazem associação de tempo de televisão, o cérebro, são importantes? São. Mas eu sinto que, eu vejo que as questões contemporâneas, elas estão exigindo de nós, psicólogos, aí eu falo da nossa categoria, que a gente amplie o nosso olhar, para além dessas pesquisas, sabe? Para além dessas associações. Pensa bem, ficar pensando, ficou muito ansioso com o meu mundo, né? Ficou muito tempo na televisão, e a propaganda influencia meu cérebro, Tá, mas como se estabelecem essas relações familiares? Que contexto essas crianças estão vivendo? O que está acontecendo? Que posição que ela tem na família? Não para culpabilizar a família, gente, mas é para a gente construir relações mais solidárias, mais cooperativas, né? Que todos possam se colocar numa posição de responsabilidade compartilhada. Porque esse problema aí, ele é nosso. Não é só de quem está obeso, ou de quem está anorexo ou bulímico. Está. Nem é, está. Pode vir a não estar. Né? Pode passar. Então, a posição do grupo foi essa. Eu vou falar só de um caso, vou falar mais rápido, tá, gente? Aí a Cecília Minay, ela é uma pesquisadora importante na Fiocruz, da saúde, do social, e ela fala, então, uma pesquisa qualitativa, o que ela quer? Se tornar referência. Ela não quer generalizar nada, né? Só quer aprofundar a compreensão do fenômeno e que as pesquisas possam ser referência. Então, a pesquisa da Tassara, que foi construída com os profissionais, com as crianças e as famílias, ela é uma referência. Ela foi referência para uma pesquisa de outro psicólogo lá em Brasília, está circulando aí. Vocês viram? Quase que eu brinquei com ele, está planejando o título do meu livro, hein? Vocês viram? Foi gente boa também, né? E aí ele, olha, essa pesquisa é uma referência para a minha, olha que legal, né? Mais colaboradores aí para ajudar as famílias, as pessoas, a população. Aí eu fiz entrevista com os pais, com as mães, né? Pode passar. Peraí, volta aí. Que negócio que é de. Como é que é? Não sei o que de ser pai? Conceito de ser pai? Volta aí 2 slides. O roteiro. Concepções de ser pai. Eu pensei junto com o professor Walterude, né? Algumas perguntas norteadoras na hora da entrevista, elas sempre dirigidas, não é totalmente dirigidas. Então, concepções de ser pai, como é que você
pai para você, como é que é ser mãe, né? Qual é o significado do filho na sua vida? E essa ligada a o que pode acontecer se o seu filho vir a emagrecer? Que mudança é essa, né? Que pode acontecer na família? Teve uma vez que eu atendi uma menina, na faixa de uns 10 anos, e ela estava muito obesa. Só que a mãe dela também era muito obesa. E eu percebia, parece que ela tinha uma questão também de uma lealdade com a mãe. Se ela emagrecesse, minha mãe. Nossa. Então parecia assim, eu percebi muito isso na minha supervisão. A supervisão falou assim, isso procede muito. Porque se ela emagrecer, como é que vai ser a relação? E vão pegar no sistema, né? Isso. As relações. Na minha prática clínica, eu vejo muito a relação de pai com a criança. É mais comum pai com criança, porque às vezes o pai não consegue chegar no mundo da criança. E a forma que ele tem de entrar no mundo da criança é levando bala, é levando a afetividade exatamente, é transformada em Objeto de alimentação, consumo. agradando. E às vezes, muitas das vezes, alimentar, exatamente. Então ele falou a palavra, né? Lealdade mesmo, né? Mas do ponto de vista psicológico, ela Isso é está muito falando. forte, né, Nós vamos ver aqui na pesquisa. desconstrói uma coisa muito sagrada para a criança. Então, exigir dela esse emagrecimento, forçar, não, vai lá, você sofrendo bullying. Gente, mas é tão complexo, porque assim. É complexo. Você E falou a a mãe? palavra. A mãe também. Tem uma lealdade na identidade familiar. Nossa, você foi no ponto. Assim, que bom, né? Assim, vocês estão inquietos. Aquela melhor e pior, né, gente? Porque ela está atendendo lá e ela. Isso já tem mais tempo. Hoje em dia eu não atendo mais crianças. Mas assim, você viu, né? De adultos, mas foi muito interessante a experiência que eu tive nessa clínica. Era uma clínica sistêmica. Ai, que bacana, né? São fenômenos que precisam do olhar sistêmico, tá, gente? Né? Que é melhor que pior que qualquer outra abordagem. É que necessita. Aí tem uma questãozinha na família, o tabu do incesto. Você não pode tocar na criança, você tem que dar carinho em forma de presente. Você tocar na criança, você é um assediador. Sabe? Então a criança aprende a tocar carinho por comida, traquinho por objeto, e o carinho que ela precisa ela nunca vai receber. Então fica na fase oral eternamente. Aí vira um consumidor. Como criar isso aí, né? Como a moleque não tem problema, porque é daí que a gente vai tentar abrir o leque, entendeu? Claro que passa por aí, gente. Eu não tô falando que não passa. Da moralidade, da libido, isso aí faz parte, né? De toda essa trama aí que está sendo costurada aí, né? Tanto que eu coloquei trama, a ideia da trama, né? Então aí, como que a gente também pode, diante disso, abrir Bacana isso, eu não tinha possibilidades? pensado nisso. Visão ética, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas o pai não pode interferir de outra forma? Não precisa só a manipulação. Não, esse é o papel do homem, esse é o papel social. Brincar com a criança. Mas esse é o papel social do homem. A mãe não deixa brincar. Minhas duas esposas não me deixavam brincar com os filhos porque achavam que eu ia julgar os meninos lá de cima do prédio. Então, assim, você não pode pegar a criança, ela é de porcelana. Você fazer ela subir uma escada, machucar, para com isso, vai tomar choque. Bacana, viu? Ontem eu tive que internar uma criança e aí a mãe começou a chorar e o pai, pode deixar que eu fico com ela enquanto você vai Isso é raro, né? Não, o pai falou, você não sabe nem trocar a fralda. Eu assisti isso. Vai falando? A mãe falou pro pai, você não precisa, você não sabe ficar, mãe, não deixou ficar, você não sabe nem trocar uma fralda. Não, deixa ele participar. Aí tá na hora de eu apanhar, o poder da mulher. E a mulher... O poder da mulher e o controle sobre o ficar com a filho. criança, tipo, meia hora, não queria deixar. Pois é, mas eu sei se você percebe, assim, desses 7 anos que eu estou no seu caminho, os pais fazendo maternagem, um bebezinho no colo, ainda mais ali naquela recepção das especialidades, que fica a sala de psicologia, nossa, os pais fazendo a maternagem, a minha mãe vai a avó, o pai, tem mudado, gente. Eles às vezes até exigem, né? A presença, às vezes, em algumas entrevistas. O homem Sim, tá cada vez inclusive na mais psicologia. Vai a mãe, depois o pai vai. É esse movimento sistêmico da vida, das transformações sociais.
Ainda tem famílias com esses tabus? Tem! Mas tem outros também se configurando de outras formas. Por isso que eu acho que o novo paradigma da ciência, ele ajuda a gente a ver um leque de possibilidades, de relações, ou que se perpetuam, ou que estão mudando, né? E a gente não fica tão determinista, igual a Minai falou, né? Vamos ver as referências e não determinar isso e aquilo como acabou, né? Pode passar. Aí fizemos um desenho da imagem corporal com as crianças, pode passar. Então, um dos conceitos, né, da teoria sistêmica são os segredos familiares. Então, um dos autores fala o seguinte, que eles são relacionados a eventos dolorosos de vida que ocorrem fora das normas sociais e culturais. Abuso sexual e por aí vai, né, gente? Então, fica aquele acordo tácito na família, né? Ninguém fala sobre isso. É. Todo mundo fala, mas todo Aquela mundo... coisa velada que circula, né? Pode passar. Aí, eu vou só contar, vocês podem ler, né? Que eu vou fazer a sinopse dessa narrativa. Essa família que eu escolhi é a mãe, o pai e a criança, tá? Aí a mãe conta sobre a história da família de origem dela. Então, vocês estão vendo aí? Não, você está na frente, vem pro lado de cá aqui. Lê aí, por favor. Isso é uma menina, né? Essa é a mãe da menina. Não, mas quem Conta está a falando isso é uma história dela. menina, né? É uma mulher. É porque botar trabalhar na casa de família tem que ser uma menina. Olha o preconceito do rapaz aí. Ah, é? Preconceito? Da sociedade inteira, não é só meu, não. Ah, hoje tem muito homem trabalhando em serviço doméstico. Vai demorar muito, não. Agora a ideia de... Agora com as belas recatadas e do lar, o homem vai ter que voltar a ser o guerreiro lá do... E aí, janeiro? Porque senão ele sai daqui hoje. Então, tem um estudo de uma terapeuta de família da PUC de São Paulo, chama Heloísa Szymanski. E ela fala do conflito que as pessoas podem vir a vivenciar, que chama conflito entre a família ideal versus a família vivida. O professor Walter Uth tem um artigo que chama Famílias. É excelente. Ele também vai tratar. Como é que é o nome dele? Walter Uth. Walter o quê? Uth. É U-D-E. O D. É alemão o sobrenome dele. E aí o conflito é o seguinte. Ela tem essa vivência aí de família que não encaixa no conceito de família nuclear burguesa, que no nosso imaginário social e cultural ainda tem uma representatividade forte, forças simbólicas, né? Apesar dessa diversidade de configurações familiares que a gente está aí constituindo, né? Ainda ela mostra em pesquisas, ela é pesquisadora também, em famílias, que a pessoa, ela se sente à margem do tecido social quando ela mostra que a constituição de família dela não foi uma constituição aí de novo normal, né, gente? Que não encaixa no que deveria ser. Aí tem um autor, que tem um livro, tá, gente? Só sobre segredos familiares. Ele tem na Biblioteca Federal, tem na PUC. Como é que é o nome? Segredos. Segredos. Segredos familiares. Aí ele fala o seguinte, que o fato em si, como o dela, às vezes é narrado, mas o sentimento, o sofrimento, né? Dentro do coração dela, do mundo afetivo da pessoa, ele fala, fica aprisionado. E isso, ele chama de vivência de segredo de si mesma. Fica lá. Interessante, mesmo que a criança não, você não contou para a criança, ela não sabe por palavras, ela existe o segredo e o segredo faz mal, do mesmo jeito, mesmo que a criança não saiba ter ouvido. Mesmo que eu não contei para ela tem 10, 12 anos, ela está sofrendo, está fazendo mal para ela, mesmo o segredo está fazendo mal. A vivência do segredo, né? Inconsciente. É, que fica... A gente usa oculto, acautelado, mas é no sentido inconsciente, né? Só que na intervenção sistêmica pode vir a ser consciente, né?
Aí a gente vai mostrar algumas coisas aqui. Aí, pode passar. O que acontece? Aí a narrativa da mãe na relação com a criança. Eu tentei colocar de um jeito que vocês possam costurar aí um pouquinho, um pedacinho da trama, tá? Da família. A mãe fala, ela é tudo, eu acostumei com ela. Então a razão de eu viver é ela. Eu sempre tive preocupação de cuidar dela. Alimentação, direitinho, de leite, de fruta, para ela não ficar doente. Culturalmente, ainda, né, se faz uma associação que o menino gordo é forte, que o menino magro é doente. Então, é uma sustentação biológica, cultural e psicológica para essa mãe. Né? Minha filha me sustenta, eu sustento a ela. Em vários sentidos. Percebe? Pode passar. O meu irmão é dicionário de terapias familiares, tá, gente? Ele é o organizador. Ele fala, a fusão provém do sofrimento e cria um sofrimento. Então, ela tem um sofrimento, né? E na relação com a filha, esses sofrimentos vão se emaranhando. Imagina, a teia, né? De fios emaranhadas. Passa. Aí tem um conceito, a tradução em português é emaranhado mesmo. Relações emaranhadas, mãe e filho, fragilidade paterna, obesidade no infante, uma trama complexa. Você já ouviu falar de Salvador Minuti? Você deve ter ouvido falar, né? Ele é um ícone, né, da terapia de família. Na Itália, na Itália ele é forte, de Milão, né? E aí ele vai falar o seguinte, o subsistema mãe-filho altamente emaranhado, que perpetua os primeiros tempos simbróticos da relação, costuma, tá vendo? Exclui o pai, se desliga ao extremo. E a autonomia dos filhos é então diminuída, o que pode se transformar em importante fator de desenvolvimento de sintomas, somatizações, transtornos do comportamento e das condutas alimentares. Olha que interessante. Estão tecendo aí a trama? Aí pode passar. Eu coloquei algumas falas. Olha aqui que a mãe vai falar sobre família, gente. Eu sempre achei que família para mim era ter marido, filho, sair junto, estar junto. Esse é meu conceito de família. O dele é diferente. O dele é de ficar sozinho. Quando ela fala assim, é porque ele tem mulher na rua. Estou vendo até o vocabulário dela, tá? Então ela fala, olha, ela queria ter essa família. Né? Tá vendo? Interessante demais, né? Que sai da narrativa. E não tem, o dele é diferente. Aí ela fala, eu passei muita ansiedade para ela, para a filha na gravidez, a gordura dela já é da gravidez. É a explicação que ela dá. Por que ela fala que ela passou? Porque ela descobriu, quando ela estava no 8º mês de gravidez, que tinha uma mulher grávida de 8 meses também. Aí ela fala que ela sentiu um choque muito grande. E aí ela ficou muito nervosa, muito ansiosa, então ela fala que ela passou isso para a menina. Só porque viu uma mulher com a mesma idade de gravidez? Com o mesmo tempo de gravidez. Não, mas só por causa disso que é o trauma? Não, porque aí teve a constatação que ele, o marido, tinha engravidado uma mulher. Tá. Né, descobriu que esse negócio dele ficar fora de casa, ele tinha mulher fora. E ele engravidou praticamente na mesma época da Mesma época. Aí, olha o que a menina fala. Não, o que ela fala da menina? O que ela percebe? Que ela se sente no direito de pegar meus problemas para ela. Ela fica ansiosa e fica nervosa. Aí, o que acontece com isso tudo? Ela come mais. Então, os problemas conjugais, os conflitos, né? Que a criança está ali emaranhada, ela fica nervosa e come mais. Agora, o bode expiatório dessa história aqui fica em quem? Ele roda na família, né? Mas aqui, na visão da mãe, quem é o bode expiatório? Quem é o responsável pelo mau funcionamento do sistema familiar? O pai. Aí nessa trama aqui percebe? Aí o que acontece? A filha, pode passar, olha lá. Foi só ela que me criou. Era meu pai e minha mãe. Aí a menina vai aprendendo a ver o pai com o olhar da mãe, que é um olhar de sentimentos de traição, de raiva da relação conjugal. Tá vendo o emaranhamento?
sentimentos, é a indiferenciação, né, que vai embolando as fronteiras das relações familiares. Aí o pai fala, infelizmente é muito raro, antigamente a gente já foi em zoológico. Antigamente, quando ela era pequenininha, na época da pesquisa ela estava com 12, ele ia no zoológico. Aí agora é raro, tá vendo como é que vai distanciando? Né? E assim, na trama toda que eu coloquei aí no livro, ele fala que ele sente raiva quando ele fala para ela, por exemplo, lá, vai fazer isso assim, ela não obedece ele e ela obedece sua mãe. Que, não, vai colocando. E ele fala, nossa, eu fico invocado com isso. Mas ele não, sabe, ele não saca direito. Aí ele fala, olha como é que ele aproxima da menina afetivamente. Através da comida. E esse biscoito frito é receita da mãe dele, que vai passando nas gerações. Nós mineiros sabemos muito bem, né? O significado simbólico das receitas familiares, né? Dos mitos, são os mitos, é a representação dos mitos. Pode passar. Então, tá vendo, gente? A criança, ela vai ocupando um lugar de depósito de muita coisa, né? Não só, mas também. Né? E aí? Adianta ir só na nutricionista e falar, come isso, come aquilo, para aquilo, só a criança sozinha. Você falou que ele chamava Walter Sim, a Lutz, culpa é sua. Levanta e mostra a cartilha lá. Foi fruto do nosso trabalho no grupo lá. Todo mundo poder apontado para a criança. A culpa é sua. E é tão engraçado isso, a culpa é sua, porque isso é visto nitidamente. Todo mundo que atende criança, né? E você fala que está acima do peso, que está com sobrepeso, aí a mãe vira e fala, tá vendo? Fala para a criança, tá vendo? Que não pode comer isso, comer aquilo. Como se a criança fosse lá e comprasse tudo que... Como se não fosse ela que tivesse inserido o modelo educacional errado. Mas esse é o modelo médico em geral, porque o modelo médico fala que a doença nasce do corpo. Não é o trabalho que adoece a pessoa, não é a bebida, não é o cigarro, é o corpo que adoeceu. Tem que tratar o corpo e não parar de fumar, parar de... Sabe, tem um modelo médico em cima disso. A culpa está no corpo, não está na sociedade. Mas aí também tem aquele modelo médico de achar que o indivíduo saudável é aquele indivíduo que não tem doença, né? Não tem sintoma. Que piorou ainda mais. Né? Se você não tem sintoma, você não está sintoma. doente. Como se a pessoa saudável não tivesse outras... fosse só aquele corpo mesmo, né? Tratasse só o corpo. Não tratasse de tudo que está em volta, de toda a relação da pessoa. Alguma coisinha. A psicologia sistêmica, né? Oportunidade que... Vamos imaginar, um cara era um traste, que pintava os diabos, a mulher também não era muito santa, eles eram terríveis. Né? E aí a família toda sabe que eles eram assim, então, de repente, aí passa, eles, sei lá, encontram Jesus, vão na igreja e param com tudo isso. E tem um filho. E aí cria esse filho nessa fase, sem tumulto, sem conflito, mas existiu a época deles, terríveis, quer dizer, a família toda, a criança vai crescendo sem saber de nada. A família não conta, ninguém conta. Mesmo assim, pelo que eu estou entendendo, você está explicando sobre a questão do segredo, mesmo assim, vai existir alguma coisa que vai incomodar essa criança, que vai transtornar essa criança? Olha, não é determinante, né? Isso pode rondar aí o inconsciente da família, né? Aí é como que as pessoas também vão Significar significar, dar outro sentido, a partir né? de hoje. É também significado, entendeu? E não é só o pai e a mãe, né? Também tem as outras redes, né? Igreja, escola. Não é determinista, não é mesmo, tá? É como que... Aí a gente vai mostrar nos grupos como que a gente trabalha a questão da diferenciação dessas perguntas reflexivas, né? Quais são os outros significados que estão sendo produzidos, né? E as pessoas vão ampliando também a visão. Tem uma experiência legal no livro da Maria José, Pensamento Sistêmico, que ela fala da experiência do ponto cego, né? E como que a gente, então, tem hora na vida que a gente fica nos pontos cegos, né? Igual quem dirige sabe, né? E aí tem alguma coisa na vida que nos tira o óbvio. A gente começa a ver coisas que a gente não tinha visto antes.
Então começa a ampliar o nosso campo de visão. Aí ela mostra isso fisiologicamente e também na perspectiva do naturando, dos outros biólogos. É muito interessante, gente. E como que coisas que vão acontecer na vida da gente deixa a gente nos pontos certos. Mas, quer dizer que a gente vai ficar nessa cegueira para sempre? Depende do que me toca, que me balança, né, na vida, alguma situação, né, boa ou ruim, né? Que a gente pode transformar nisso. Acho que tem um problema aí do que se chama educação também. O que se chama educar uma criança? Educar para quê? Educar... Pra quê e pra quê? É, que visão de adulto que você tem, que criança tem que se encaixar nela, nem que seja na porrada. E de preferência na porrada, né? Que é o que sempre acontece. Então vamos dar aqui. Peraí. Você falou que o cara chamava Walter Udi, esse aí chama Udi Marques. É o mesmo cara? É, porque nas publicações dele parece o de Marx, mas como a gente, no dia a dia, fala, professor Walter Udi, Ele chama o nome Walter. dele completo. Walter escreve Udi aí. Marques. Não, Walter Ernesto Udi Marques. Tá? Walter Ernesto. Aí, o fenômeno transgeracional. Aí, né, Steph, a gente faz um genograma, vocês conhecem, né? Esse que é a genética. Eu? Aí, só para dar uma ideia aqui, senão fica difícil mesmo. Aqui de azul é a família paterna, de vermelho é a materna. Aqui é a geração dos avós, tá? Vamos pensar assim, sujeito estudado, a menina tá aqui, tá? Aqui é o pai, aqui é a mãe. Aí, fazendo o genograma com todas as pessoas da família presente, quem que denuncia a questão do outro filho, da traição? A menina, né? Tem um outro menino aí, como é que vai fazer? Aí, nessa hora, o pai se posicionou, tá vendo? Na ciência neoparadigmática, a gente tem que pensar no pressuposto da instabilidade, da imprevisibilidade. Nem eu imaginei que o pai ia se posicionar. Tem um outro menino aí, assim, pode colocar aí. E fala outro menino aí, tá vendo? Porque faz um papel, né, gente? Depois a gente faz o papel, né? E a menina vai desenhando, abordando, vai desenhando. Aí ela fez. Colocou ele outra mulher aqui, a menina. E é um menino. E ele é magrinho. Porque o pai é magrinho. O pai é magrinho. A mãe é mexendo. E a menina começou a conversar com o pai. Ela escuta as brigas, as confusões lá da família. A gente vai morrer de curiosidade de conhecer esse irmão, né? Então, de conhecer irmão. Aí ela abriu um espaço na relação entre pai e filho que não podia ter até então, né? Pensar assim, né? E os dois, ó, terrível. Terrível. E olha aí, se abre várias outras possibilidades na relação, não vai ficar só no biscoito frito e na vitamina, né? Percebe? A questão, gente, é abrir espaço. Não, mas você está levando em conta que o capitalismo sobrevive justamente por causa da família nuclear? Que acabar a família nuclear acaba o capitalismo? Não entendi associação com O homem pode até ter um filho com uma mãe escondida, mas a família nuclear, pai, mãe e filhinho, tem que ser fixa. Aqui a família oficial, ela tem que ser fixa. Porque sem família nuclear, o capitalismo não é Sim, possível. aqui eu só estou mostrando que numa sessão de pesquisa ou de atendimento clínico, os conflitos, os segredos familiares, eles podem ser revelados e podem ser denunciados por alguém da família. Na minha experiência e dos pesquisadores que eu leio, as crianças, elas denunciam, elas falam. E aqui a menina puxou muito também, porque ela é criança. Ela não está com essa censura, todo o ranço que a mãe, que a mulher está carregando, né? Por mais que isso aí dá uma respingue nela, ela não é a mulher traída. Ela é a filha que quer estar com o pai, que quer falar desse irmão. Ela aproveitou. Né? O papel do terapeuta também tem o seu lugar. Né? A gente vai construindo uma relação de confiança. E eu cuidei na hora que apareceu o conflito. Porque sistemicamente, gente, o conflito é para ser aberto e dialogado. Né? Você vai quebrar o pau, vai bater no outro. Não, não, a gente está lá para cuidar. É só isso. É só para falar que tem possibilidades. Como diz Minuti, as famílias têm mais possibilidades do que elas imaginam. E eu acredito nisso, eu confio nisso. Né? Mesmo porque eu já passei todo o processo com a minha família, né? Percebem? Então é possível
positivas. Como abriu para essa família. Né? Para a filha e para o pai. A mãe ficou calada. Percebe? É isso que eu estou tentando falar. O tanto que é rico uma técnica dessa, por exemplo. Né? E aí, vai descolando a menina desse lugar aqui. De ó, ter que ficar compulsivamente comendo os conflitos.